Hoje começaremos uma série sobre a doutrina da justificação pela fé somente. Vamos examiná-la sob uma perspectiva tanto histórica quanto teológica e bíblica nesse processo. Ontem eu vi de um historiador da igreja relativamente famoso que a reforma acabou. E o conflito que foi tão intenso no século XVI, durante a ascensão do protestantismo, vem esfriando desde aquele tempo, de modo que não há mais necessidade de um debate constante sobre uma doutrina como a justificação pela fé somente. Sabemos, por exemplo, que no século XVI, com a reforma protestante, a Igreja viveu a ruptura mais profunda de toda a sua história e que o conflito ficou tão acirrado que, após a separação entre Roma e o protestantismo, a retaliação entre os dois lados chegou a ficar sangrenta. Que eu me lembre, a única rainha inglesa a ter o apelido de sanguinária foi Maria I, quando tentou restaurar o catolicismo na Inglaterra e iniciou uma perseguição radical contra aqueles que fugiam de suas perseguições para outros países. Sabemos que pessoas foram torturadas, espancadas e mortas, porque parecia que a questão para os contemporâneos envolvidos na disputa no século XVI tinha muita importância, sendo de fato uma polêmica doutrinária relacionada a consequências eternas. A Igreja sempre teve que lidar com polêmicas, com divisões e com discussões sobre teologia, algumas mais sérias do que outras. Mas voltamos ao século IV e pensamos na grande controvérsia com Ário, que negava a divindade de Cristo, o que levou ao Concílio de Nicéia e, em seguida, ao Credo Niceno. Depois chegamos ao século V e a luta da Igreja com Eutíquis, cuja heresia monofisista era tão destrutiva, juntamente com Nestório, e isso levou ao Concílio de Calcedônia, onde tivemos a definição mais completa do entendimento da Igreja sobre a pessoa de Jesus, formulada naquela época. Mas essas polêmicas, embora tão profundas, nos séculos IV e V, são quase insignificantes quando pensamos no que aconteceu no século XVI com a Reforma Protestante. Agora, como veremos, Lutero considerava a questão da justificação tão crucial e tão importante que ele estava disposto a permitir que a Igreja se dividisse pelo bem da salvação das pessoas que não estavam ouvindo o Evangelho. Você verá, se for à Suíça hoje e visitar a antiga cidade de Genebra e o Parque dos Bastiões, que é um muro enorme ao lado do anfiteatro, onde há estátuas de homens como Calvino, Beza, Lutero, Zwinglio, Knox e outras pessoas que foram protagonistas da Reforma no século XVI. Mas entalhadas na pedra do Muro dos Reformadores estão as palavras Post Tenebras Lux, depois das trevas, luz. Lutero estava convencido de que o Evangelho estava ofuscado e oculto na escuridão, no final da Idade Média, durante um período de corrupção sem precedentes na Igreja. E a reforma, do ponto de vista dele, a reconquista e a recuperação de nada menos que o próprio Evangelho, era o Evangelho que tinha sido escondido sob as maquinações das liturgias da Igreja da Idade Média.
E era isso que Lutero estava preocupado em reformar, colocar o Evangelho em destaque, para que a luz do Evangelho brilhasse de novo na vida da igreja. Em certo ponto, por exemplo, como uma questão secundária do debate com a igreja sobre a questão se deveria ou não ser permitido que a Bíblia fosse lida pelas pessoas sem a interpretação oficial da igreja, que dizia: se deixarmos as pessoas lerem a Bíblia em seu próprio idioma, por exemplo, e a lerem sozinhas, isso abrirá as comportas da iniquidade. E muitas igrejas se levantarão, cada uma declarando ter a Bíblia como sua base de autoridade. E é claro, desde que essa advertência foi emitida, a Lutero, há quase 500 anos, surgiram mais de 2.000 denominações protestantes no mundo, cada uma delas declarando ser a verdadeira igreja bíblica, por assim dizer. Lutero estava ciente de que isso poderia acontecer. Porém, dizia que o Evangelho é tão claro nas Escrituras que uma criança poderia entendê-lo. E manter essa mensagem do Evangelho longe das pessoas era inadmissível. Então, ele apenas defendia que a Bíblia estivesse disponível para todos, para que pudessem ouvir, compreender e aprender o Evangelho. Ele respondeu à igreja: se as comportas da iniquidade se abrirem, que seja. Aqui precisamos questionar a psicologia de Lutero, sua mentalidade, como ele conseguiu permanecer firme contra todo o mundo da sua época, ao insistir nessa doutrina específica da justificação pela fé somente. Ele fez a famosa declaração de que a doutrina da justificação pela fé somente é a base que determina se a igreja subsiste ou sucumbe. A base que é tão importante que ele disse que ficar sem ela significa perder o cristianismo. Ele expressava que a justificação pela fé somente é o princípio, o Senhor, a autoridade para tudo que é ensinado nas Sagradas Escrituras. Repito, voltando ao lema, essa é a base que determina se a igreja subsiste ou sucumbe. O que ele quis dizer com isso? Quis dizer que se você não tiver a doutrina da justificação pela fé somente, você não tem o Evangelho. E se você não tiver o Evangelho, a igreja não tem razão para existir. A própria igreja deixa de ser igreja e se rende à apostasia. Mas, além da aplicação eclesiástica geral, disso, Lutero, ao falar assim, estaria afirmando que a doutrina da justificação pela fé somente é a base que determina se você subsiste ou sucumbe. A base que determina se subsisto ou sucumbo. De novo, por quê? Pois é a base que responde à pergunta: o que devo fazer para ser salvo? Como uma pessoa pode ser salva? O maior problema da humanidade é esse. Deus é santo. Ele é reto. Ele é justo. E nós não somos. Então, a questão da justificação se resume nisso. Como eu, uma pessoa injusta, posso me reconciliar com o meu Criador? Muitas pessoas não se preocupam com isso. Presumem que Deus é um assistente celestial pronto para responder a cada um dos nossos pedidos e que ele tem uma misericórdia tão infinita que pode perdoar unilateralmente os pecados de todo mundo e que ele não precisa que nenhum processo ocorra para justificar o ímpio. Ele é Deus, ele pode fazer o que quiser. Então, por que ele simplesmente não faz um gesto e diz: vocês estão todos redimidos, estão todos perdoados, estão todos salvos? Bem, ele não pode fazer isso. Eu vou me explicar melhor e dizer que ele não fará isso. Porque não pode. E ele não pode fazer isso, pois ele é Deus.
porque ele é justo. E o único modo de ele poder redimir as pessoas de algum processo de justificação seria se ele negociasse sua própria justiça. E como Paulo expressa em Romanos, Deus provê um modo de justificação através de Cristo, para que Deus seja tanto justo quanto o justificador. Deus encontra ou tem um modo, ele não precisa encontrar um. Ele conhece eternamente esse modo de justificação pelo qual pode preservar sua própria justiça e, ainda assim, redimir aqueles de nós que não temos justiça em nós mesmos. Então, os debates, outra vez, se concentram nessa pergunta: como uma pessoa é salva? E, de modo algum, essa doutrina é irrelevante. Calvino se uniu à opinião de Lutero, dizendo que a justificação é a dobradiça sobre a qual tudo gira. Já ouvi essa metáfora sendo usada muitas vezes nos escritos de João Calvino, e penso nisso. E penso que, quando fala em dobradiças, ele talvez pensasse em algum tipo de porta, porque, em geral, associamos dobradiças com portas. As portas giram para dentro e para fora, pois não estão presas com firmeza ao batente, e sim a uma dobradiça que permite que girem para dentro e para fora. E eu não posso deixar de associar isso com as inúmeras vezes em que Nosso Senhor usou a metáfora da porta para falar sobre a salvação. Eu sou a porta, ele disse, pela qual os homens devem passar para entrar no reino de Deus. Acho que isso estava na mente de Calvino, porque quando ele fala sobre algo ser a dobradiça, na qual tudo gira, Calvino entende que a frase justificação pela fé somente é uma forma abreviada para justificação por Cristo somente. E esse era o tema central. No início, Packer usou uma metáfora diferente em seu prefácio introdutório à tradução para o inglês da obra de Atanásio sobre a encarnação. Packer usou a metáfora de Atlas, onde Atlas carregava o globo, o mundo em seus ombros. Afirmou que a justificação pela fé somente é o Atlas da fé cristã. Se Atlas encolher os ombros e a doutrina escorregar e cair, tudo está perdido. Todas as outras verdades da fé cristã perecerão com ela. Alguns podem examinar essas declarações de Calvino, Packer e Lutero e dizer: isso é uma hipérbole. Estão exagerando a importância. Existem aqueles em nosso tempo que, como eu expressei, afirmam que a reforma acabou. Já ouvi acadêmicos muito reconhecidos declarando que a reforma foi apenas um mal entendido. Ouvi outro teólogo comentar que foi uma tempestade em um copo d'água. Ou seja, não é nada demais. As pessoas se empolgaram demais com essa doutrina, se deixaram levar por ela e, principalmente devido a falhas de comunicação e mal-entendidos, ignorando totalmente as múltiplas discussões, debates e tentativas que ocorreram no século XVI para fechar essa brecha e curar essa separação, o que resultou, enfim, em Ratisbona, sobre o qual falaremos depois, mas todos os esforços da época fracassaram, pois as diferenças não eram imaginárias, eram reais e permanecem reais até os dias de hoje, como veremos. Uma última coisa, antes que eu entre de fato em parte do contexto histórico disso, é que, nesta semana, ao revisar o Facebook e ler os comentários das pessoas nas redes sociais, ouvi ou li no mínimo 3 vezes declarações de pessoas
comentando que não somos salvos por crer na doutrina. Não somos salvos por crer especificamente na doutrina da justificação pela fé somente. Essa crítica específica que li, muito nos últimos meses, tem atacado e acusado aqueles que defendem o que chamamos de teologia reformada. Só quero dizer, como uma introdução, que durante minha vida e ensino ao longo de 50 anos, nenhuma única vez ouvi algum teólogo, reformado ou um reformado, afirmar que somos salvos pela doutrina, por crer na doutrina da justificação pela fé somente. De fato, se existe algo que refutaria a ideia de que podemos ser salvos por crer na doutrina da justificação pela fé somente, seria a doutrina da justificação pela fé somente. Pois a doutrina da justificação pela fé somente inviabiliza a ideia de que podemos ser salvos por crer em outra coisa que não seja crer em Cristo somente. Não é a doutrina que salva, é Cristo quem salva. E o que a igreja está tentando explicar, nos termos da doutrina da justificação pela fé somente, é explicar como Cristo salva o seu povo. O que estamos dizendo é que a justificação ocorre ao colocarmos nossa confiança em Cristo e em Cristo somente, não em nossos livros teológicos, não em nossos credos, por mais importantes que sejam, não em nossas confissões, mas na nossa fé efetiva, cujo objeto é Cristo, não a doutrina sobre Cristo. Espero que entendam a diferença. Já me perguntei muitas vezes, sei com certeza que ninguém é salvo só porque concorda com a doutrina da justificação pela fé somente. O diabo sabe que isso é verdade. Mas o outro lado da moeda não é tão fácil. O que acontece se você negar a doutrina de justificação pela fé somente? E isso é um assunto diferente. Porque agora você está negando que é salvo por Cristo e por Cristo somente. Essa negação é suficiente para condenar você. Era nisso que cria a Igreja Católica Romana, como veremos, como também os protestantes. Os dois acreditavam que a doutrina da salvação era crucial para nossa redenção eterna e que o que cremos sobre Cristo é essencial para sempre. Mas, eles também criam que os ensinamentos falsos sobre ela mereciam condenação. Como veremos quando examinarmos o Concílio de Trento e também a carta de Paulo aos Gálatas. Mas como ponto de partida sobre a doutrina da justificação pela fé somente, quero apenas começar dizendo que isso não foi uma tempestade em um copo d'água. Isso foi muito sério. E é apenas em uma era de incredulidade generalizada que as pessoas começam a dizer que a doutrina não é importante. As pessoas que não creem nada estão dispostas a negociar tudo quando se trata de teologia. Mas esta teologia define o entendimento da igreja sobre o Evangelho.